Aleluia. Glória a Deus. É feliz em ver a igreja cheia, né? Estou feliz por você estar aqui. Amados, que o Senhor possa falar conosco, né? Conosco, tá, essa noite. Porque eu sempre digo que eu tenho que fazer meu esboço, né? Se eu não fizer, eu não tenho paz. Só que eu sempre comento, né? Que muita coisa que eu anoto eu não falo e falo muita que eu não anotei. E agora, pela segunda vez de Covid, eu vou pregar pela fé. Crendo que Deus vai falar aquilo que Ele quer falar com você e comigo hoje. Porque tudo que eu vou colocar aqui eu esqueço antes de 1 minuto. Está bem pior dessa vez. Mas amém por isso. Vamos louvar o Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós reconhecemos que nós somos completamente dependentes da sua graça. Jesus, que a tua presença vai ser honrada neste lugar. Porque nós estamos aqui, porque nós cremos que o Senhor está aqui. E nós desejamos mais do Senhor. E nós queremos entronizar o teu santo nome, papai, e declarar que tu és o Deus da nossa vida. Tu és o nosso paizinho querido. O nosso lugar seguro. O nosso amado. O amado da nossa alma, Jesus. Ministra, papai, nossos corações nessa noite. Que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Que o Senhor venha trazer entendimento ao nosso espírito. Deus, em nome de Jesus, que todos que estão aqui possam ouvir a tua palavra. Deus, eu repreendo todo espírito de distração. Pai, todo espírito de incredulidade neste lugar. Deus, que o Senhor tenha liberdade de falar em todos os corações, em todas as mentes que estão aqui nesta noite. E eu me coloco à disposição do Senhor, papai, para que o Senhor possa me usar. Papai, como um canal aberto na tua presença. Pai, como adoradora que te deseja, Jesus, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluias. O Senhor é maravilhoso demais, meus irmãos. Ele nos quer. Irmãos, o Senhor te deseja. Ele te deseja. Ontem eu estava de manhã orando, fazendo aquelas coisinhas em casa. Não foi ontem não, gente, foi sexta-feira, porque ontem eu tive aula o dia todo. E pensei, Senhor, como que o Senhor me quer ainda? Sabendo quem eu sou, o Senhor ainda me quer. O Senhor ainda me escolheu. Irmãos, eu não sou fácil de conviver comigo, não. Eu sou gente. E o Senhor sabe disso. E Ele me quer. Irmãos, e Ele quer você. Aqui, cantamos um hino aqui hoje. Mesmo falho, me faz andar. Irmãos, Ele não desistiu de mim nem de você, porque nós somos falhos. Ele não desistiu de nós, irmãos, porque eu peco, porque eu erro. Alguém aqui já andou na areia seca? Que na molhada não vale. Já andou, mamãe? Divino? Irmãos, como que funciona você andar numa areia seca? 2 para frente e 1 para trás. Irmãos, na hora que você vai impulsionar seu corpo, esse pé volta para trás. Não sei se vocês, quem já andou, já observou isso. Como eu já andei muito, mas muito mesmo. Eu andava na areia para ir para a escola, todos os dias, que tinha aula. Então eu sei como que é andar na areia. E a nossa vida cristã não é diferente não, você não anda só para frente não. Você dá um passo para frente e você anda um pouquinho para trás. Por quê? Porque você é gente, porque você tem falha. Só que não foi isso que eu anotei aqui não. Eu já comecei a anotar essa ministração hoje, comecei de novo. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 9. Eu quero ler, acho que 2 versículos. Acho que 1 versículo ou 2, não sei. Vou olhar lá. Amém? Evangelho de João, capítulo 9. Amados, eu quero falar hoje sobre o processo. Nós temos que entender o processo. Nós temos que entender o chamado. A
pastora Aparecida falou aqui no último culto de mulheres sobre o chamado. Nós temos um chamado. Se você não entender isso, você chega em lugar nenhum. Nós temos que entender. Nós temos que ir atrás disso. E tem um propósito nisso. Nós temos que caminhar nisso, no propósito. O versículo 9, amém? Capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais? Para que nascesse cego. Irmãos, ele nasceu cego. Ele pecou antes de nascer? Você nasceu pecadora porque você cometeu um pecado antes de nascer? Nós sabemos que nós nascemos em iniquidade, que minha mãe me gerou no pecado. Certo? Por quê? Porque nós nascemos gente, ser humano. E o ser humano já é pecador. Então eu não sou pecadora porque eu pequei. Eu peco porque eu sou pecadora, porque eu já nasci com essa condição. Então quem pecou? O homem ou os pais? Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele o que, irmãos? As obras. É sobre quem isso aqui? Era para que manifestasse o quê? As obras. As obras, porque o nome do Senhor fosse visto através da cura daquele homem. Mas nós não, nós queremos viver os nossos sonhos. Nós queremos viver o nosso processo, os nossos projetos. E nós nos esquecemos de quê? Que nós temos um chamado. Tem um propósito do Senhor que nós temos que viver, que nós temos que cumprir. Não é tudo sobre mim. Então quer dizer que Deus quer que nós sejamos infelizes e que vivamos só os sonhos deles, os projetos deles, os propósitos dele? É assim? Quem aqui é pai ou mãe? Quem quer que seu filho fique triste pelo menos 5 minutos? 1 minuto, então, você é boazinha? Você quer isso para o seu filho? Mas por que você ensina seu filho, às vezes bate, corrige e põe seu filho para fazer aquilo que você acha que é certo e não aquilo que o seu filho quer fazer? Às vezes o filho fala assim: nossa mãe, você já está agorando o que eu vou fazer, né? Aí ó, já está, eles têm uma palavra engraçada para falar. Tipo assim, que eu já estou profetizando contra, né? Gente, estou vendo. Tem coisas que você não precisa profetizar, você está vendo que não vai dar certo. Você já viveu aquilo, você já tem experiência com aquilo. E agora imagina Deus. Imagina Deus sobre mim e sobre você. E é sempre que a gente entende isso. Você tem que viver, você tem que fazer perfeito, não tem não? Eu tenho que tentar. Irmãos, mas nem sempre eu vou acertar. Nem sempre eu vou conseguir. Nem sempre, mesmo entendendo, às vezes eu não consigo cumprir aquilo que eu quero fazer. Segundo Paulo, né, ele diz assim que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Que as coisas são as coisas boas, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Que aquilo que é ruim, eu não quero fazer. Mas nem sempre você consegue ter o controle de não fazer. Por quê? Porque você habita em um corpo que nós chamamos de carne. E você tem emoções, você tem uma alma que tem emoções, que tem feridas, que tem enganos nessa alma, ainda. E muitas vezes nós erramos. Muitas vezes nós entendemos uma situação de forma incoerente. E nós vamos errar sim. E nós temos que começar a aprender a amar um ao outro com os erros, com os defeitos, com as falhas. Porque Deus nos amou assim, Ele nos aceitou assim. Irmãos, eu fico assim tão feliz porque Deus não nos rejeitou.
Já tem muitos e muitos dias que Deus está falando comigo. No que eu queria falar hoje, eu não sei o que vai sair, porque eu não sei o que eu vou me lembrar daqui um pouco para falar. Mas Deus falou muito para mim sobre o chamado, sobre separar, o tempo de separação que Ele põe em cada um de nós para passarmos. Elias, Deus separou ele um tempo, ele precisou de um tempo separado para ele restabelecer as forças dele. Ele fugiu, depois de fazer uma obra maravilhosa, né, de manifestação do poder de Deus, ele sente medo e foge. Ele precisou fugir, ele precisou se esconder, ele precisou de um tempo. Jonas, quando foi chamado para fazer uma obra, ele teve medo, fugiu. Muitos de nós fugimos. Davi fugiu da presença de Saul, foi necessário. José foi vendido pelos irmãos, ele foi separado. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que ele tinha que sair da parentela dele? Deus queria separar ele. Tem um tempo de separação que nós temos que entender. E Deus me mostrando, né, tanto que ele é lindo, gente. Em todos esses, ele estava com eles. Irmãos, Deus mandou o anjo levar pão para Elias. Depois ele mesmo foi lá. Deus foi lá no fundo e pegou Jonas naquela água e cuidou dele e colocou ele lá na praia de novo, onde ele precisava estar. Um dia, não sei quanto tempo atrás, na época da pandemia, o pastor colocava esse sonzinho ali. E eu estava sentada aqui, abraçada com as pernas assim, chorando e adorando e clamando. E as meninas sabem como que é. Irmãs, e eu tive a sensação que Jesus estava vindo desse lado. A sensação que vinha um homem de capuz, sabe? Quando eu senti aquela presença assim, quem é que já viu eu orar e dizer que a presença de Jesus é constrangedora e doce? Quem já me viu orar dessa forma aqui? Foi esse dia que eu experimentei. Amados, eu fiquei tão constrangida com aquela presença, mas era tão doce aquela presença, eu senti medo na hora. Pensei, meu Deus, né? A sua presença aqui. Você tem medo às vezes, você se constrange com aquela presença tão gostosa e tão doce. Amados, Ele não te deixa só. Em todos os momentos da minha vida que eu estava em extrema dificuldade, Deus me mostrou a presença dEle. Irmãos, Ele está com você. Presta atenção nos detalhes que Ele vai se manifestar para você. Ah, pastor, então agora você é santa, que a presença de Deus veio para você. Não, irmãos, eu estou tentando vencer minhas dificuldades. Isso Ele faz, é para te mostrar que você não está só. Que você pode permanecer, que você tem que continuar, porque Ele está contigo. Irmãos, Ele está contigo. Na semana de oração eu falei aqui que o Senhor me perguntou: filha, quando o seu filho está no seu colo, quem toca nele? Falei, ninguém. No seu toca, irmãos? Quando o seu filho está no seu colo, alguém vai lá e bate nele? Você deixa? Quem é que deixa? Não. O Senhor disse para mim, no meu também não. Irmãos, quando você está no colo dele, ninguém toca em você não. Você vai viver o processo. Ele vai te corrigir. Mas você corrigir o seu filho é a mesma coisa que você deixar alguém bater nele? Mas é quando você está no colo. Porque quando o filho pródigo foi, o pai não alcançava ele lá. Ele foi separado para sofrer um processo e entender o lugar dele. Porque a casa do pai não estava bom para ele. Ele queria mais. Ele queria experimentar as coisas da vida. Irmãos, nós não somos muito diferentes, não. As coisas da vida são boas. As coisas desse mundo são boas. Quem acha que tem muita coisa boa nesse mundo? Tem muita coisa boa aqui. Tem, muitas vezes nós nos distraímos com as coisas boas dessa terra. Irmãos, e todas Deus fez para nós desfrutarmos. Ele fez a comida, né? Como diz o pastor Zé Rodrigues, não precisa ser gulão. É glutão, quer dizer. Sorry. Não precisa ser glutão. Né? Gente, Ele nos deu coisas maravilhosas. Parece que acho que a coisa que o crente mais gosta é comida, né? Assim,
pelo menos que a gente percebe. Irmãos, Ele nos deu muitas coisas boas. E são todas para nós desfrutarmos. Mas não trocar essas coisas pela presença dEle. Não negociar estas coisas com a presença dEle. Por exemplo, Esaú era o filho primogênito. O filho primogênito tem privilégios. Ele recebe o dobro da herança que os outros filhos recebem. Quem sabia disso? Antigamente, né? Hoje não, mas... Hoje não, porque eu sou a mais nova. Hoje acabou isso. Mas o filho mais velho, ele que seguia a linha paterna, né? Era como se ele fosse o rei da família. Ele, por exemplo, se ele fosse filho de rei, ele seria o próximo rei. Mas aí Esaú chegou com fome em casa. E queria comer. Ele vendeu esse direito que ele nasceu com ele, que ele não teve que fazer nada para conseguir. Ele vendeu em troca de quê? Um prato de lentilha. Será que nós não estamos fazendo isso, não? Será se você tem sabido valorizar aquilo que Deus confiou a você? A obra que Ele confiou, o chamado que Ele confiou? Será se você tem honrado isso ou você tem negociado? Tem hora que a gente quer negociar, irmãos. Tem hora que a gente quer negociar. Mas vamos resistir. Vamos resistir. Nós precisamos resistir. Não negociemos, amados. Não negociemos o que Deus nos deu de graça. Que é a nossa salvação, que é o nosso chamado, que é o nosso ministério. Pelas coisas dessa terra. Mas Deus quer te fazer um homem e uma mulher, segundo o coração dele, irmãos. Que vai cumprir o propósito, cumprir o chamado. Irmãos, os irmãos de José venderam ele. Olha o propósito. Ele foi separado para um lugar distante, um lugar que ele não conhecia. Quando ele foi comprado por Potifar, Potifar observou que tudo que José fazia prosperava. Deus estava com ele. Ele foi promovido. Aconteceu o que aconteceu na casa de Potifar. Quem ficou mal? José, ele era a cerca fraca, não é? Mas era propósito, irmãos. Né? Não é coitadinho de José. Um dia Deus falou para mim, você não é vítima, não. Você é um milagre. Outro dia ele falou para mim, você não é vítima, você é uma pedra ganhando valor eterno. Ganhando preciosidade. Então, vamos parar de nos vitimizar. Ah, coitadinha de mim. Nossa alma ama, não ama? Nossa alma ama. Ah, coitadinha de mim. Ele foi preso. Ele foi para a cadeia. O carcereiro observou que tudo que José fazia, ele prosperava. Ele achou graça diante do carcereiro. Ele se tornou o chefe lá dentro da cadeia. Irmãos, onde nós formos, será se nós temos manifestado essa graça de Deus onde nós passamos? Irmãos, essa pergunta não é para você, não, é para mim. Essa pergunta é para mim primeiro. Eu tenho deixado o manifestar de Deus transbordar na minha vida, ou eu tenho passado só a vitimização da minha alma? Tem hora que a gente vitimiza, né? Carla, a Sheila não está aqui. Tem hora que a gente precisa. Ora. Tem hora que a gente precisa, não tem? Que fazer um choro, fazer uma vitimização. Mas vamos deixar essa glória manifestar. Amados, por que José passou por tudo aquilo? Alguém sabe me dizer por que José passou por todo esse processo? Oi? Deus estava preparando ele. O que José tornou naquele lugar? Governador. Só tinha o faraó que era maior que ele. Irmãos, deixa Deus levar a gente. Deixa Deus nos promover. Né? Não vamos ser queimados no processo, não.
Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha de fogo ardente, você sabe o que queimou? Só aquilo que impedia eles de andar. Mais nada. Nem um pelo da cabeça ou do braço, nem cheiro de cabelo queimado, eles saíram de lá. Mas o que foi queimado quando eles estavam lá? As ataduras que estavam amarrando. Porque eles amarraram os 3 e jogaram. A única coisa que foi queimada foi aquilo que impedia eles de fazer alguma coisa. Irmãos, deixa que o Senhor passe você pela fornalha e queime aquilo que não serve em você. Que queime aquilo que está te barrando, que está te atrapalhando. Tem um propósito na sua dor. Nós não queremos nosso filho triste, mas é quem que nunca deu umas varadinhas no filho? Quem nunca colocou um filho de castigo? Eu não quero isso para ele, mas eu preciso fazer isso, porque eu preciso moldar a alma, o caráter do meu filho. Para que ele cresça uma pessoa educada, uma pessoa que tem um bom caráter. Porque se eu não fizer, deixar ele por conta dele, o que vai virar? Então o Senhor também não deixa a gente solto, não, irmãos. Deus não deixa a gente solto. Ele não desistiu de Jonas porque Jonas fugiu. Ele foi lá e buscou ele. E devolveu ele onde devia estar. Irmãos, ele não vai desistir de nós. E nem eu fico assim, Jesus, não me deixe negligenciar o seu chamado como Sansão negligenciou. Irmãos, tem um homem mais forte na Bíblia do que Sansão? Não tem. Sansão era um verdadeiro milagre de Deus para aquele povo. Ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Era o homem mais forte que já existiu. Eu acho que se Sansão pegasse Golias, ele dava um couro nele. Mas o que Sansão fez? Ele negligenciou. Ele negociou o chamado dele. Cuidado, irmãos. Nós corremos o risco de fazer isso todos os dias. Nós corremos o risco. Nós não podemos apontar, né? Um dia uma irmã falou assim para mim, cuidado com o dedo do julgamento, né? Enquanto um vai, volta 3 para mim. Quem somos nós para julgarmos? O que nós temos que fazer, meu irmão, é clamar ao Senhor. Para que o Senhor traga entendimento. Senhor, me faça entender. Jesus, não me faça esmurecer, né? Me traga ânimo. Me dá vontade. Irmãos, você faz uma coisa quando você tem vontade. Quando você tem vontade de fazer uma coisa, você faz. Você vai atrás até conseguir. Mas quando você não tem vontade, tudo é desculpa para você não fazer. Tudo é motivo para você deixar para amanhã, para depois. Né? Por que fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, não é verdade? Segundo os baianos. Então, irmãos, cuidado. Vamos tomar muito cuidado com o chamado. Tem um propósito. Irmãos, eu admiro Daniel. Hoje, eu lembrando de Daniel, ele foi decretado uma lei. Que todos que orassem a outro Deus, a não ser o Deus da Babilônia, ia ser jogado na cova dos leões. O que Daniel fez? Será se nós teríamos essa ousadia de continuarmos orando com a janela aberta? Ele orava 3 vezes ao dia com a janela aberta para Jerusalém. Nós teríamos essa ousadia? Se você fosse ameaçado e dissesse para você, se você continuar fazendo isso, você vai morrer. Quem aqui continuaria fazendo? Expostamente como ele fazia. Irmãos, ele permaneceu. Nós temos que crer. Se Deus prometeu, se Deus mandou, nós temos que fazer, ainda que nós percebemos que nós vamos morrer. E Deus livrou Daniel da morte na cova dos leões. Mas Deus não livrou Sansão da morte. Porque Sansão escolheu os planos dele. Que não era tão ruim assim, né, gente? Para ele era bom. Mas ele esqueceu do propósito e se distraiu com as vontades dele.
Deus ouviu Sansão de novo? Ouviu. Só que ele não impediu que ele morresse. Mas Daniel, como foi fiel, como permaneceu no chamado que o Senhor fez para ele, ele foi lançado na cova dos leões. Irmãos, Deus não livrou ele da cova, mas Deus livrou ele da morte. Os leões não puderam tocar nele. E com essa atitude de Daniel, o rei da Babilônia decretou que todos naquela nação temessem e tremessem o Deus de Daniel. Irmãos, qual foi o propósito de Daniel naquela cova? Foi para que o nome do Senhor fosse honrado naquele lugar. O nome do Senhor foi decretado pelo próprio rei. Vamos abrir lá comigo? Daniel 6. Não, Daniel 6. Por que eu marquei 9 aqui? Acho que foi João. É João, né? É verdade. Daniel 6, 25. Diz assim: então o rei Dario estabeleceu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo. Irmãos, ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Irmãos, o nome dele foi reconhecido. O nome do Senhor foi proclamado. Mas nós estamos tão preocupados com a nossa segurança, com a nossa vontade, que nós nos esquecemos de deixar que a glória dele se manifeste nas nossas fraquezas, através das nossas lutas. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, lá no finalzinho, as cartas, né? Se você não quiser abrir, eu vou abrir aqui para andar mais rápido. 1 Tessalonicenses 1, no capítulo 2, diz assim, 12. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, oh Jesus, terça-feira na oração, eu teimei que a nossa oração era segunda. Ainda bem que tem gente que me ama incondicionalmente, né? Né, irmãos? Né? Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós. Amém? Alguém achou aí? 1:12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Essa eu vou esperar, já que vocês estão abrindo, vou esperar. Nós temos que entender isso aqui. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, 12. Não é possível que eu olhando, eu não consigo falar, né? Ai, Jesus. Amém? Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós. Seja em vós o que, irmãos? Aleluia. E vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos deixar essa graça manifestar. Vamos deixar essa glória do Senhor se manifestar. Vamos entender esse chamado. Vamos deixar Ele fazer. Vamos acreditar, irmãos. Chega um ponto que não tem mais nada que você possa fazer, é só crer. É só deixar. Alguém me disse assim, você já entregou essa situação? Que jeito que faz isso? Que jeito que entrega? O que eu tenho que fazer para entregar? Porque às vezes você fala, você quer, mas você não sabe como se comportar diante disso. Irmão, nós vamos pedir que Ele vai ensinar. Eu tenho que crer que Ele vai ensinar. Amém? Irmãos, Ele ensina. Irmãos, Ele ensina. Eu tenho visto Deus responder orações minhas de muitos anos atrás. Uma hora Ele vai responder. Às vezes pode não é no seu tempo. Irmãos, não é no seu tempo. Às vezes nós nos desanimamos porque nós queremos para ontem. Nós queremos o milagre imediato. E nem sempre é assim. Tem milagres que acontecem no momento.
Mas tem milagres que eles acontecem dia após dia. Amém? Amém. Deixa que essa glória se manifeste. Eu acho que é só isso mesmo. Deus parou, então eu vou parar também, né? Eu vou até fechar meu caderno, se eu ainda lembro de alguma coisa aqui. Vou falar só o que ele quis mesmo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos entender isso. Vamos permitir que ele continue o processo dele? Vamos. Irmãos, eu te desafio nessa noite. Você que ainda não conseguiu deixar que o Espírito Santo se manifeste através da sua dor. Irmãos, eu não vou dizer para você que não vai ter dor. Vai sim. Vai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sansão queria ser feliz, certo? Certo? Amém. Fazer igual o pastor. Me ajuda aí, gente. Sansão queria ser feliz. O que aconteceu? Qual foi a consequência da escolha dele de ser feliz? Irmão, sabe o que o Senhor falou comigo ontem? Que nós somos felizes quando nós vemos que o Senhor está agindo nas nossas vidas. Quando nós entendemos que nós estamos obedecendo aquilo que Ele quer para nós. Então deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Mesmo se você estiver obedecendo, irmãos, mesmo quando você está chorando, quando está doendo, quando está muito difícil, a sua alma, ela sente recompensada, porque você está obedecendo. Irmãos, essa dor sua não é à toa. Deus vai transformar o seu caráter. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai queimar em você aquilo que te impede, aquilo que te amarra, aquilo que não deixa que você caminhe. A primeira coisa que Jesus mandou fazer quando Lázaro saiu do túmulo foi: desate ele, tira, né, aquilo que impeça ele de andar. Irmãos, deixa o fogo te queimar aquilo que te impede. Ele não vai te queimar, ele vai te purificar. O ouro não é queimado, consumido com o processo que ele passa. Ele se torna mais puro, mais valioso. Amém? Nós somos valiosos, irmãos. Nós valemos preço de sangue. Não banalize isso. Valorize esse sangue que comprou a sua alma. Valorize a morte de Jesus no Calvário por você. Amém? Declara para o Senhor agora: Jesus, eu aceito o processo. Jesus, eu aceito o processo na minha vida. Me ajuda a entender esse processo. Jesus, traga esse entendimento sobre nossas vidas nessa noite, para que nós possamos entender, para que nós possamos permanecer como Daniel permaneceu, fiéis ao Senhor, fiéis ao propósito, ao chamado. Não nos deixe banalizar, ó Pai, a sua obra. Não nos deixe negociar aquilo que o Senhor nos deu de graça. Jesus, mas que nós possamos ser homens e mulheres que, mesmo falhos, continuamos andando na Tua presença, no Teu propósito. Ainda que nós temos erros, Jesus, o Senhor não nos lança fora, mas o Senhor nos corrige. O Senhor nos manda voltar para o caminho. O Senhor nos ama, o Senhor nos abraça e nos purifica. Seja livre no nosso meio, Jesus. Seja livre na nossa vida para cumprir o seu propósito, o seu chamado. E nos dê condições de permanecermos, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, glorifica o Senhor agora.